que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Você pode sentar, enquanto já pode se dirigir para Lucas capítulo 12. Quando nós nos deparamos com este verso, mundialmente conhecido nas nações onde o Evangelho tem sido pregado, um verso que resume uma multidão de coisas da doutrina do Senhor Jesus, mas quando eu olho para este versículo, ao invés de as pessoas usarem somente isto como amor, eu vejo o amor de Deus nesse versículo. Claro, Deus deu o seu Filho para que nós não pereçamos, não morramos, não trilhemos o caminho do inferno. Isto é fato. O amor de Deus está inundado na Escritura. E a Bíblia diz que a misericórdia triunfa do juízo, mas diz que o juízo será sem misericórdia. Deus não é só amor, Deus é também justiça, como o verso diz. Deus deu o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça. Quem não crê, perecerá. Então, neste verso, uma das coisas que eu mais vejo já não é simplesmente o amor quando eu olho para João 3,16. Ali tem amor, tem misericórdia, tem juízo, tem justiça, mas ali me soa uma palavra muito em especial: renúncia. Eu, quando leio este versículo, praticamente eu já troco. Eu digo, Deus amou o mundo de tal maneira que renunciou o seu Filho unigênito. A Bíblia diz que deu. Quem dá é porque renuncia, se desprende daquilo que deu. E assim, o Evangelho tem como origem uma renúncia, não só o amor. Amém? Fica claro isso? Fica evidente? Porque foi fácil para Deus, foi moleza ver Jesus lá na cruz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Se coloca no lugar de Deus, imagina Jesus sendo teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Lá vai Deus olhando Jesus carregando a cruz pela via dolorosa, depois daquela noite inteira de espancamento, como diz o retrato falado de Isaías 53, olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos para que o desejássemos. Era o mais indigno, desprezado, homem de trabalhos, experimentado na ardura do dia a dia, não tinha parecer nem formosura. Imagina, não tinha parecer nem formosura. Deus viu tudo isso por amor a mim e a você. Deus viu tudo isso, tudo ele viu. Então ele sabia que ia ter que contemplar tudo isso. Então Deus se predispôs a renunciar, tendo que contemplar tudo isso. E o próprio Senhor Jesus renunciou. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelo que padeceu. Era o Senhor da glória, os anjos cantando: levantai, ó porta, as vossas cabeças, servido de dia e de noite, vamos assim dizer. Quando Pedro sacou da espada, ele disse assim: Pedro, guarda a tua espada, não beberei eu o cálice que o Pai me dá? Ou não pensas tu que eu poderia agora rogar ao Pai e ele me daria miríades e miríades de anjos e nada disso aconteceria? Antes, quando ele está no Getsêmani, a sua angústia e a sua aflição chega a tal ponto que ele sua gotas de sangue, cientificamente comprovado como um estágio de angústia muito profundo, em que os vasos são dilatados. O Evangelho tem como princípio, a existência da causa do Evangelho tem como princípio renúncia. Está pronto, irmão? Hoje nós vamos falar um pouquinho de renúncia.
Nós temos algumas mensagens aí, antigas, renúncia 1, renúncia 2, renúncia 3, renúncia 4, acho que para aí, renúncia 4. São mensagens um pouco estarrecedoras, mensagens que realmente nos provocam para pararmos e perguntarmos: o que eu tenho renunciado por Cristo ou o que eu estaria disposto a renunciar por Cristo? Se você não renunciou nada, irmão, acredite, nada ainda aconteceu na sua vida. Você tem comido apenas as migalhas que caem da mesa. Você quer sentar-se na mesa? A mesa de Jesus tem um passaporte e ele se chama renúncia. Quem não renuncia a alguma coisa, quem não paga um alto preço em alguma coisa, não consegue sentar à mesa com Jesus. Você quer ter comunhão profunda com Deus? Você quer realmente falar e ouvi-lo? Você quer receber a direção dele? Você quer ser colocado acima das autoridades da terra? Você quer poder para desfazer as obras do diabo? Você quer autoridade para dizer que o que sucede ao mundo não sucede a você? Tem preço, mas acredita, irmão, vale a pena. As muitas lágrimas que nós temos dia a dia para chorar, são apenas leve e momentânea tribulação, que não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então, Deus amou o mundo e renunciou. E esta é a filosofia do Evangelho. Jesus nunca se preocupou em falar de possessões. Ele apenas disse que nós seríamos supridos. Mas ele não se preocupou em dizer que os seus servos seriam dono de ouro, dono de prata, dono disso, dono daquilo. Até temos visto Deus colocar riqueza na mão de muitas pessoas, para a glória e honra do nome dele, embora a grande maioria esmagadora, quando se vê envolvido com as riquezas, acabam servindo mais às riquezas do que a Deus. As riquezas têm sido causa de queda para muita gente. Ninguém pode fugir disso, é uma realidade. Mas renúncia é o que faz parte. Mas essa questão de possessões da terra, que é uma coisa que atrai muito em muitas igrejas caídas, que já servem mais ao diabo, na verdade, estão ainda instigando isso na mente do ser humano, para que o ser humano tenha o desejo das possessões da terra. Lá em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Eu quero que você observe. Lucas 12, 13 diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Irmão, observa uma coisa. Aí no verso 15 ele até diz, né? Então lhes recomendou: tende cuidado, né? Acautelai-vos, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Veja bem, havia algum erro nesse homem? Mestre, olha, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ora, se era irmão dele, era direito dele repartir a herança, era direito dele receber a herança, amém? Era direito. Se você tem uma herança, você não vai receber, sendo direito deixado por seus pais? Eu quero que você entenda, meu irmão, o que Jesus está querendo ensinar nesse episódio. A grandeza do reino de Deus. O homem está diante do Senhor da glória.
Mas qual é a preocupação dele? A herança, os bens da terra. Irmãos, cá entre nós, só nós aqui, você está diante do Senhor? Por que estás abatida a tua alma? Por que se angustia dentro de ti? Por que você está preocupado com o amanhã, com o dinheiro, com a herança, com aquilo que está bloqueado lá nos cofres públicos do governo ladrão que sempre existiu no país, que não dá os direitos de quem tem? Você está na presença de Deus, aquilo não vai te fazer falta. Se Deus quiser liberar, Ele vai liberar, mas esquece aquilo. Aquilo está bloqueando as tuas orações, está corroendo os teus sentimentos. Entrega nas mãos do Senhor. O homem chega diante do Senhor e diz: mestre, reconheceu nele uma posição tremenda. Mestre, ora, podia ter perguntado tantas coisas. Lembra de um que perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Um outro perguntou: quem é o meu próximo? Pessoas estavam interessadas em coisas espirituais. Esse aqui chega diante do Senhor da glória: mestre, olha, manda o meu irmão repartir a herança comigo. Jesus falou assim: como é que é? Quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Aí diz: a vida de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que possui. Entende, irmão? Dentro das igrejas tem gente muito bem de situação, mas a vida espiritual é um lixo. E aproveita porque você não ouve isso em outro lugar. Tem pessoas dentro da igreja cheias de dinheiro, mas a vida espiritual é lixo e acabou a história, é lixo. Faz uma oração, bate no teto e cai de novo na cabeça dela. E tem pequeninos que mal têm o que comer, mas quando faz uma oração, pode muito em seus efeitos. Esta é a realidade. Jesus falou: buscai primeiro, e as demais coisas. Ele não é um mentiroso. E as pessoas: não, Jesus não mente, mas está todo mundo atrás dos bens da terra. Todo mundo preocupado com o seu direito. Você é servo, meu irmão. Deixa o teu Senhor, que é o teu advogado, o teu juiz, o teu mestre, o teu Deus, julgar os teus direitos. Não deixa que uma raiz de amargura nasça no teu coração e te contamine, e as tuas orações nunca mais cheguem diante do trono de Deus. Nós queremos é ser templo do Espírito Santo. Posso não ter dinheiro no banco, mas com certeza o Senhor preparará uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Posso não ter dinheiro no banco, mas que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, fiquei de pé. Isso é a realidade. Nós precisamos ser crentes, precisamos ser templo do Espírito Santo, precisamos descer à casa do oleiro e dizer: Senhor, tira aquele vaso da rodilha e me coloca lá, quebra-me por dentro, faz-me de novo, Deus, arranca os meus pensamentos, lava-me com teu sangue. Eu quero uma vida séria contigo, Deus. Eu quero que tu andes comigo, eu quero andar contigo. Eu quero ser guardado pelos anjos. Eu quero ser alimentado pelo teu Espírito. Antes de nós, irmãos, quantas quedas, porque as pessoas não aprenderam a renunciar. Deus tem um projeto para você, meu irmão. Se Ele tiver um projeto que você se aposente, você vai se aposentar. Se Ele tiver um projeto que você trabalhe até os 200 anos, Ele renovará as suas forças como a da águia. O que importa é que você esteja sempre predisposto a olhar para Cristo, autor e consumador da fé. Não desvie os teus olhos para as outras coisas. Essa noite você veio à presença de Deus. Vamos ver se você está enquadrado como este homem aqui. Jesus está lá na dele. Aonde Jesus está, aí nós temos uma igreja. Onde tem a presença de Jesus, ali está a igreja. Amém? Ele passeia no meio dos
candeeiros de ouro. O homem foi aonde? Foi à igreja. Mas ele foi à igreja e fez uma oração ao mestre: mestre, eu quero a minha herança. Alguém aqui veio pedir os seus bens materiais nessa noite? Está igualzinho a esse homem. Foi na igreja, na presença do mestre, fez uma oração. Pediu o quê? Ouro e prata, irmão. Jesus falou assim: olha, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirdes. Você tem o Espírito Santo? Começa a pedir a porção dobrada da unção. Sabe, irmão? Você já teve a experiência de colocar as mãos sobre um enfermo e ver a enfermidade sumir na hora? Começa a pedir isso, irmão. Começa a pedir essa glória. Você já teve a experiência para se dirigir, ir na direção de uma pessoa endemoniada e o demônio olhar para você e sair correndo? Peça isso. Esquece o ouro e a prata. Muitos têm ouro e prata e comem pão das dores e aflições. Mas a Bíblia diz que o Senhor aos seus pequeninos dá enquanto dormem. Então, a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Quer dizer, mas é uma renúncia. Porque se você olhar com os olhos naturais, você precisa dos bens da terra. Mas se você tiver uma visão espiritual, você vai dizer: eu não preciso. É uma visão difícil de alcançar. Pouquíssimos conseguem alcançar uma visão dessa. Você vê que os pastores, primeira coisa que eles se preocupam é com qual salário que eles vão ganhar. Ah, vai assumir a igreja tal, quanto que a igreja vai me pagar? Eu já vi pastor, projeto de pastor, diz assim: ó, vou assumir a igreja tal, mas vai ter que me pagar tanto, não quero salário mínimo não, quero tanto, eu quero um carro à minha disposição e quero uma casa. Mas aqueles que olham para as coisas espirituais dizem: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você tem Jesus, meu irmão, você reclina sobre uma pedra, mas os teus sonhos são os mais tremendos e maravilhosos. Você pode reclinar a cabeça sobre uma pedra, mas você vai ouvir uma voz que muitos que estão com a cabeça no travesseiro não conseguem ouvir. E é isso que nós queremos, Deus. E é isso que nós precisamos de Deus. Nós temos a proposta de sermos o povo mais forte da terra. Nós temos a proposta de sermos o povo mais ousado da terra. Eu fiquei impressionado no culto passado, com o início do culto, como Jesus invadiu esse lugar de uma maneira que eu passei os dias dizendo: Senhor, o Senhor me surpreendeu. Eu passei esses dias dizendo para Jesus: Senhor, o que o Senhor fez naquele dia que o Senhor me surpreendeu? Ele realmente me surpreendeu. Ele tem pisado nessa terra conosco. Mas não é porque olhamos para ouro nem prata. É porque olhamos para a glória e para a redenção que há no sangue de Jesus Cristo. E esta é a missão nesse lugar, meu irmão. Que você desgrude os olhos da terra e ponha no céu. Aí Jesus dá seguimento no verso 16 e diz assim: eles proferiu ainda uma parábola. Quer dizer, Jesus aproveitou a situação e disse: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha a visão do homem. Ele tem celeiro que abarrotado, mas ele não está satisfeito. Ele vai construir celeiro maior para abarrotar mais coisa. Ele não pensou: poxa, já que eu tenho tanta coisa, eu vou fazer uma caridade, eu vou dar para os pobres. Não, eu vou construir maior para mim ter mais. Cuidado com as riquezas, meu irmão. Nós temos uma mensagem aí intitulada Riquezas Assassinas. E elas são mesmo, né?
São mesmo riquezas assassinas. Então o homem vai, aí no verso 19, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Quer dizer, agora que eu posso olhar e posso ver que os meus bens materiais são muitos, são o suficiente para que eu viva o resto da minha vida, agora eu estou descansado. Não, meu irmão. Você pode olhar para amanhã e dizer assim, não sei o que vou comer amanhã, mas você eleva os olhos para os montes, sabe que o teu socorro vem do Senhor, Ele não deixa vacilar o teu pé, Ele não tosqueneja, não dorme, não pisca, você não sabe o que vai comer amanhã, mas você olha para Cristo e certamente haverá uma mesa te esperando. Esta é a proposta do Evangelho. Quem anda com Cristo tem o amanhã certo ou não tem? Ou ele é um mentiroso? Ele disse que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em outra passagem, Jesus vai dizer assim, olha, se Deus deu a vida, não dará o alimento? Se Deus deu o corpo, não dará a veste? O que é mais importante para você? O alimento ou a vida? O que vem primeiro? Se formos considerar a criação de Adão, primeiro vem a vida, irmão. O alimento vem depois. Jesus morreu na cruz para que tenhamos vida. Se Ele nos dá a vida, o alimento é consequência da vida que temos com Ele. Ele nos deu um corpo. Se Ele nos deu um corpo, também certamente nos dará as vestes. Aí aqui ele diz, né? O homem descansa, minha alma. Come, bebe, regala-te. No verso 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Aí Jesus diz, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós precisamos ser ricos para com Deus. Tem pessoas que descansam nas suas riquezas. Você tem que aprender a descansar em Jesus. Você tem que aprender a descansar em Jesus. Tem que aprender a renunciar à garantia que os bens da terra te concedem. Muita gente se sente em paz porque olha as suas provisões naturais da terra, as suas provisões financeiras, e a pessoa olha para os seus negócios ou para as suas fontes, sejam lá quais forem, e se veem seguras. Mas a sua segurança, ele diz assim, Jesus é o meu Senhor. Mentira! A riqueza é o seu Senhor. A prova é que não teria coragem de desfazer de tudo para confiar em Deus. É semelhante àquele jovem rico. Bom, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Tu conheces os mandamentos? Eu conheço, eu guardo os mandamentos, ou seja, eu guardo, eu confio neles. Os mandamentos são minha fonte de vida, em outras palavras. Mentira! Porque quando Jesus diz assim, vai, vende tudo quanto tens e segue-me, terás um tesouro no céu. Tesouro no céu? Não. Vou ficar com o da terra. Em que temos confiado, irmão? Você anda com Deus? Jesus falou, né? Homens de pouca fé. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Olha os lírios do campo, olha as aves do céu. Se Deus assim alimenta as aves, veste a erva do campo, não vos vestirá, não vos alimentará muito mais a vós, homens de pequena fé? Não há mais tempo para sermos homens de pequena fé. Os de pequena fé vão ficar tudo para trás, só vai adiante os de grande fé. Os de pequena fé não vão prosseguir, porque os de pequena fé não poderão fazer a obra dos últimos dias que Jesus está preparando. Só os de grande fé. Ainda mais num final de tempo que está para chegar aí, em que está arriscado a conta bancária de todo mundo que se disser cristão ser bloqueada.
Aí que você vai ter que viver mesmo dia a dia nas mãos do Senhor. Existem dias terríveis, meu irmão, para vir pela frente. E quem realmente não andar com Deus, está perdido. Quem confiar no visível, não irá adiante. Então, aqui Jesus está ensinando uma renúncia às coisas da terra. E ainda está dizendo para o homem, ó, não me mete nesse negócio. Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Quer dizer, não me coloca nessa história. Irmão, o que você tem direito, deixa Deus decidir se você tem direito. Tem pessoas que se desgastam tanto. Eu já fiquei em tanto prejuízo financeiro nessa terra. Já fiquei, não tem problema. Eu não posso perder o meu prumo de oração. Eu não posso perder o meu prumo de leitura bíblica. Eu não posso perder a minha paz na comunhão com o meu Deus por causa de 100, 200, 500 mil reais. Deixa no prejuízo. Se tiver que voltar para a minha mão, o meu Deus é poderoso. Eu não vou perder o meu ânimo, a minha paz com o meu Deus. Eu não vou perder a graça de dobrar os meus joelhos, falar com o meu Deus e ouvir o Espírito Santo. Eu não posso perder essa graça. Os bens da terra não podem me arrancar do altar de Deus. Então, meu irmão, riquezas, necessidades naturais, são coisas que você tem aí uma batalha para renunciar dia a dia e não permitir que elas te sufoquem. Olha Mateus capítulo 10, vamos ainda mostrar outro ponto de renúncia, esse bem mais complicado, bem mais profundo e que infelizmente tem causado muitos problemas. Mateus capítulo 10, no verso 32. Jesus começa dizendo assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aí ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Veja bem que ele vai dizer o que significa essa espada que ele traz. Espada é um instrumento de divisão. Ele primeiro vem falando dentro de um contexto de confessar, e depois diz: não cuideis que vim trazer paz à terra, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Não há nenhuma discordância com a colocação deste verso bíblico. Nunca nenhum estudioso questionou a colocação dessas palavras, da transliteração, da tradução. Chegou-se à conclusão que Jesus estava realmente falando que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa, ou seja, casa dividida. Realidade da Escritura contrária ao conceito que os pastores durante centenas de anos pregaram. Família unida, família unida, família unida. Mentira e conversa fiada. Discípulos, sim, unidos. O conceito de Deus não é por família, é por discípulo. Ele não disse ir por todo mundo e formar famílias ou reunir famílias. Disse: fazei discípulos. Aí Jesus está dizendo aqui, olha, os inimigos serão, ele diz, filha contra filha e sua mãe, nora e sogra, os inimigos serão da sua própria casa. Aí ele ainda diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. Renúncia catedrática de Jesus.
um chamado exclusivo à renúncia. E depois lá em Mateus, capítulo 12, alguém vai dizer assim: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Aí Jesus vai e diz o que? Minha mãe, meus irmãos? Aí aponta para os seus discípulos e diz o que? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é minha mãe e meus irmãos. Jesus acaba na Escritura, meu irmão, com o conceito familiar. O contrário do que vários pregadores, centenas de anos antes, vieram sustentando. E muitas pessoas, quando viram a família rachando e dividindo, largaram a igreja, largaram Jesus e edificaram a família numa capa falsa, claro. Porque família sem Deus não é família, é um aglomerado de pessoas. Igual tem igrejas por aí sem Deus, não é igreja, é uma reunião social, é um clubezinho. E os pastores enfatizaram tanto sobre questão familiar, que na hora da renúncia as pessoas não tiveram disposição. Aqui, meu irmão, não tem pregador poeta, né? Ó Deus, que depois da morte possa eu viver junto com a minha amada lá no céu. Isso fica bem para os poetas. Pregador do evangelho não tem essa fantasia. No céu ninguém entra de mãos dadas com ninguém. No céu só entra coberto pelo sangue de Jesus Cristo. No céu, meu irmão, não tem os sentimentos que você tem na terra. No céu não tem o que você conhece como amor da terra. No céu, Paulo diz que tudo vai passar, só permanecerá o amor, mas o amor de Deus, não dos homens. Então, Jesus está aqui mostrando uma grande divisão. Tem vários textos na Escritura falando sobre isso. Se nós olharmos detalhadamente aqui, vamos ver que Jesus diz: vim causar divisão, mas ele diz que essa divisão, ele joga ela especificamente entre o homem e pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, e os inimigos serão os da própria casa. Irmão, casamento, trabalho, família, filho, pai, mãe, tudo isto é muito importante, amém? Mas mais importante do que isso é Deus, amém? A família é prioridade, filhos são prioridade, trabalho é prioridade, mas mais prioridade do que essa é Deus. Dá para entender isso? Se não entende isso, não pode ir adiante. Se não entende isso, não consegue um ministério. Se não entende isso, alcança alguma coisa, mas depois cai. Quantos pastores eu conheço que perderam o ministério por causa do seu conceito familiar? Mas isso não pode ser assim contigo, não pode ser assim comigo. Nós temos que entender que o evangelho é renúncia. Deus amou o mundo de tal maneira e renunciou o seu filho. E Jesus está falando aqui, olha, que vai ter que ter renúncias profundas. Você está preparado? Ou você está pensando que vai empurrar a tua esposa para dentro do reino de Deus? Nesse reino ninguém empurra ninguém, cada um tem que ir com os próprios pés. Aleluia. Quem não ouvir a voz do Espírito fica para trás. Quem não sentir o impulso do Espírito fica para trás. Mas braços humanos não colocam ninguém no reino de Deus. Não adianta dar a mão a quem está caído, tem que dar a palavra. Então, meu irmão, te prepara, porque está chegando a onda das renúncias. Quantas mulheres perderam o ministério por causa de seus maridos? Quantas? Meu irmão, eu acho muito bonito
o conceito de obediência, e eu prezo e zelo por ele, né? Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Mas você tem que entender até que ponto Deus quer que você ainda seja esposa de um marido, um determinado marido. Quando você alcança o ministério, minha irmã, e Deus te dar uma ordem ministerial, acabou o teu marido. Ou ele segue ou ele fica para trás. Dá para entender? Quem tem ministério tem a obrigação de obedecer Deus. Quantas profetas da casa do Senhor, quantas mulheres abençoadas ficaram para trás. Ah, irmão, eu estava tão bem na obra, mas poxa, meu marido virou uma pedra de tropeço. Faz a pedra de tropeço rolar a ribanceira, meu irmão, mas segue Cristo. Muita gente não só perdeu o ministério, perdeu a própria salvação, mas esse ministério não preza por união de ninguém, preza pela união com o sangue de Cristo e a palavra do testemunho. Você tem que entrar no céu, custe o que custar. Seja o preço que for, você tem que ouvir: vinde benditos de meu Pai. Quem veio, veio. Quem não veio, ficou. Fechou-se a porta. Não tem, meu irmão, que dar ouvidos. Quem quer ouvir Deus? Todo mundo quer ouvir Deus. Mas quando Ele te der uma ordem, vai ter que obedecer. Não vai poder dizer não. Não vai poder dizer espera. Mas Senhor, meu marido, mas Senhor, minha esposa. Que marido e esposa? Quem recebe ordem de Jesus Cristo não tem mais marido nem esposa, meu irmão. Deixa de ilusão. Aqui não tem pregador caído. Todo mundo sabe a importância de pai, filhos, sentimentos, as dores. Todo mundo sabe os laços sentimentais. Mas o maior laço sentimental que nos una tem que ser Cristo Jesus crucificado. Não há maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus irmãos. Ele deu. Muita gente tem caído. Chame o seu marido, vão para a igreja, ele não quer, vá você. Busque a face de Deus e veja a direção. Porque pode ser que tenha um momento em que seu marido diga assim, não vai na igreja, e que Deus diga assim, obedece. Mas tem uma hora que Deus dirá assim, não, vai sim. Deixa a casa para trás, deixa marido para trás, deixa tudo para trás, que eu faço novas todas as coisas. Tem que ter entendimento, irmão. Tem que ter entendimento. Este ministério, Deus permite essa palavra, porque o que ele traz aqui é para selecionar, você sabe, né? Selecionar. Você sabe o que custou para você chegar até aqui? A luta, as dificuldades, as aflições. O que eu quero dizer, maridos, se unam às suas esposas. Esposas, se unam aos seus maridos, olhem para Cristo e caminhem juntos. Agora eu quero dizer também, maridos, olhem para Cristo, se a tua esposa não quer seguir, segue você sozinho. Esposa, olha para Cristo, se teu marido não quer seguir, segue você sozinha. Entende, irmão? Bom é que todos entendam, mas se nem todos entendam, o foco da salvação não pode ser desviado. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Não pensa que vai ser salvo com brincadeira, com duas conversas. E não ouses pensar que pode carregar ninguém no colo. Cada um tem que ir com os próprios pés. Esta é a palavra. Renúncia. Esta é a palavra neste ministério. Renúncia. Renúncia. Tem que estar pronto para renunciar. Porque se ficar olhando para trás,
perde a direção, tenta caminhar olhando para trás, que você vai ver, se você não fica até tonto e sai da direção. Então, o chamado de Deus é para que você olhe para Ele, como a Bíblia diz, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Se você olhar para as coisas que sopram à sua volta, como Pedro, né? Observar a força do vento, as forças contrárias, né? Aquilo representa as palavras contrárias, as atitudes contrárias. Qual é o resultado? Afundar. Afundar aonde? Nas águas. Ou seja, quando você desvia os olhos dos propósitos de Deus, o próprio Deus acaba te tragando. Só para concluirmos, quando Jesus diz assim, no 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai, mas todo aquele que me negar, você vê que o contexto aqui é negar ou confessar. Logo a seguir ele entra onde? Na família. Irmão, não deixa que a tua família te impeça de confessar a Cristo. Não deixa, não pode deixar, de jeito nenhum. Não, Jesus vale a pena o teu sacrifício. Não deixa não. O contexto é negar ou confessar. Aí ele entra na divisão e na guerra familiar, nos sentimentos familiares. E você pode dizer assim, não, mas mesmo que eu esteja dentro de casa, eu não nego a Cristo. Negou no serviço. Negou no chamado ministerial. Olhou para os laços sentimentais e não alcançou o que Deus queria. Muitos apenas se tornam donas de casa, ou homens apenas que trabalham em negócios, e aquela unção, expulsar o demônio, curar o enfermo, ter um estudo da palavra, língua afiada, fica para trás, negou a Cristo. Confessar a Cristo não é apenas você fazer uma declaração, confessar a Cristo é você viver Cristo. Muitos, assim diz a Escritura, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, confessaram com os lábios, Senhor, Senhor, mas Jesus dirá o quê? Não vos conheço, porque a vida não condiz, o que Deus quer não é uma confissão de lábios, é de atitude, de vida com Ele. Então, meu irmão, renúncia é o que você tem que se preparar. Acredite, tem lágrimas, claro, a mensagem não é incompleta. Tem lágrimas para você chorar. Claro que tem, como eu ia dizer que não, se eu sei que eu tenho. Se eu sei que já chorei e ainda chorarei. Se eu tenho, você também tem. Você tem um propósito, você tem um objetivo, eu também tenho. Todos nós temos angústia. Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Tem lutas e tem aflições. Agora, chega um momento em que a estrada tem uma bifurcação. A decisão será de cada um. Hora de decisão é hora de oração. Não te desvies do Senhor e Ele te dirá o que fazer. Mas na hora que Ele te disser o que fazer, vai e faça. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.